no ar o programa TV Uniceub e hoje vamos falar de aventura, saúde e educação. Alunos e professores debatem sobre discursos de ódio e intolerância na vida real e no mundo virtual. No estúdio, uma conversa franca sobre drogas. A Agência de Notícias traz uma reportagem com os alunos de jornalismo na Amazônia. E no campus, os sonhos e desafios profissionais dos portadores de necessidades especiais. O programa TV Uniceub está começando agora. A gente não precisa ir muito longe para ouvir palavras cheias de ódio. Às vezes basta abrir as redes sociais para vermos discursos de afronta sobre qualquer assunto cheios de intolerância, preconceito e ignorância. Mas como reagir a isso sem provocar ainda mais discórdia? Esse foi o tema debatido na palestra A Expansão dos Discursos de Ódio e Intolerância na Atualidade, promovido por alguns dos professores de psicologia do Uniceub. Um assunto muito importante, não apenas no mundo virtual, mas também em casa, no trabalho e na escola. Hoje, na atualidade, é possível observarmos discursos de ódio e intolerância em diferentes contextos, seja no cenário político nacional, ou no cenário político em vários países, com a ascensão de partidos de extrema direita, com discursos na linha da intolerância, ancorados no ódio, na xenofobia, em várias formas de preconceito. Podemos observar também os discursos de ódio e intolerância nas práticas cotidianas de comunicação entre as pessoas, na internet, via redes sociais. Muitas vezes essas mensagens são mensagens que expressam um tom bastante agressivo, desrespeitoso. Então, infelizmente, constatamos na atualidade a expansão dos discursos de ódio e intolerância. Diante de situações de mudança, de instabilidade, algumas pessoas, grupos sociais, tendem a se sentir assim, seduzidos por discursos numa linha de vamos voltar aos bons tempos do passado, aos velhos tempos, numa direção assim, de valorização da homogeneidade, da padronização. E isso é realmente preocupante, porque a diversidade é uma condição humana. Enquanto sociedade, é fundamental que a gente possa construir vínculos empáticos com as pessoas, especialmente quando a gente pensa em pessoas que são diferentes da gente, né? Porque a diversidade, além de ser uma condição humana, no plano educacional, a diversidade não é um problema, a diversidade é uma riqueza. Os discursos de ódio, hoje em dia, eles estão tendo meio que um sinônimo com o discurso de liberdade de expressão, né? E as pessoas estão achando que por terem uma liberdade constitucional, né, elas podem falar o que quiserem. Só que nem tudo que se fala pode ser dito, né? Porque existem falas que discriminam, existem falas que são crimes, existem falas que propagam um ódio a determinados grupos, a determinadas pessoas, a determinados jeitos de ser, né? Então nós não podemos falar o que quisermos, na hora que quisermos, no lugar em que escolhermos. Bom, esse é um problema, na verdade, é um problema social geral e que prejudica a todos nós, né? Nós limitamos as nossas possibilidades de viver e de conviver com essas posições de intolerância, a despeito do que as famílias têm que se responsabilizar e fazer em casa. O ambiente educacional tem que ser um ambiente de enfrentamento dessas situações e também de diálogo. Muitas vezes a intolerância é fundada na ignorância, na falta de conhecimento de causa sobre os outros diferentes e na impossibilidade de olhar para essas pessoas como seres humanos como nós. Para esse filósofo búlgaro, Todorov, a noção de civilização ela está diretamente relacionada não ao desenvolvimento tecnológico de uma sociedade, mas sim à questão da capacidade de reconhecermos a humanidade do outro, por mais que esse outro seja distinto de nós. Com vocês agora as últimas da Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias. O destaque dessa semana é uma viagem que nós fizemos para Manaus. Lá, os nossos repórteres conheceram um pouco de como que é feita a vigilância das nossas fronteiras. Vem cá, entra aqui na nossa redação. A gente vai falar agora com o repórter Gabriel Lima, que é um dos alunos que foi para essa viagem. E aí, Gabriel? Tudo bom, cara? Tudo bom? Como é que foi lá?
Foi muito legal, Bruno. Essa viagem foi espetacular, né? A gente fez uma cobertura que nunca tinha visto antes, né? Eu nunca estive em Manaus e foi uma semana de aula prática, né? Uma atividade que eu achei muito legal é que a vigilância das nossas fronteiras acontece também pelos rios, que são as avenidas de lá. Nós andamos de barco e nós gravamos uma entrevista. Confere um trechinho. A nossa missão é apoiar as tropas militares que estão na região da fronteira, principalmente as bases logísticas, e depois vamos fazer o transporte com embarcações menores lá para os pelotões de fronteira. Os ribeirinhos, eles se beneficiam diretamente da segurança que a tropa proporciona pelo serviço na fronteira. Bonito, né? Então, Gabriel, eu fiquei sabendo que vocês lá aprenderam que também é feita a vigilância pelos ares, é isso mesmo? Inclusive, Bruno, sobre esse assunto, a gente participou de entrevistas coletivas de verdade, né, com oficiais do Exército. E é uma coisa muito legal, que ali você tem que disputar o seu espaço, né, com vários outros jornalistas. Né, e a gente gravou um pouquinho da nossa experiência. Confere um trechinho. Nossas distâncias muito grandes na Amazônia, as dificuldades de transporte são muito grandes. Então a aviação é fundamental para realizar esse tipo de aporte. O CISFAM é um projeto de interesse nacional, está em fase de implantação. O projeto está na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e a ideia é sim de expandi-lo, mas isso depende naturalmente de recursos, porque como eu falei, é um projeto a nível nacional de interesse nacional. Para nós é uma satisfação muito grande mostrar a nossa Amazônia brasileira e também o que o Exército Brasileiro faz aqui nessa região, nas suas duas vertentes, o braço forte garantindo a soberania nacional e garantindo a nossa presença na Amazônia, como também a nossa mão amiga levando o apoio a toda a população local. Então, vocês saíram do campo militar e foram para a cidade também. Que lugares vocês visitaram lá? Na cidade a gente visitou o Teatro Amazonas, né, que é muito bonito, mas a gente foi para a selva, né, a gente andou de búfalo, né, mexemos nas armas, experimentamos sabores que vocês nem imaginam. Olá, hoje nós estamos visitando a BI4, que é a base 4 do SIGS. Bom, como vocês podem ver, eu estou bem grande, quando na verdade eu não sou, porque eu estou em cima de um búfalo. Dá tchauzinho aí, galera. Poxa, Gabriel, que viagem boa, hein, cara? Parabéns aí. Obrigado, Bruno. Realmente foi uma viagem inesquecível. E se vocês também quiserem saber tudo o que aconteceu lá na Amazônia, entre no nosso site e comente nas nossas redes sociais. Até a próxima. Até mais. Você tem parentes ou amigos que estão enfrentando problemas com a bebida? No próximo bloco vamos conversar sobre isso e muito mais com o psicólogo Pedro Nogueira. A gente volta já. Estudos científicos mostram que a porta de entrada para as drogas pesadas não é exatamente a maconha, mas o álcool. Vilão invisível, legalizado e aprovado pelos círculos sociais, a bebida é capaz de iludir, enganar e matar algumas das pessoas que nós mais amamos. Se você tem um parente ou um amigo que está começando a passar dos limites com o álcool, preste atenção à entrevista a seguir do psicólogo Pedro Nogueira no estúdio Uniceub. Mais da metade dos adolescentes no último ano do ensino fundamental já experimentaram bebidas alcoólicas. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. Além de ser o caminho mais curto para o mundo das drogas pesadas, o consumo de álcool também é responsável por uma série de doenças que comprometem de maneira irreversível a saúde dos jovens. Vamos discutir esta questão que tem angustiado pais e educadores com o psicólogo Pedro Luna,
formado pelo Uniceub. Ele é mestre em psicologia clínica e desenvolveu um modelo de tratamento interdisciplinar para o alcoolismo junto com outros profissionais da área de saúde. Pedro, obrigado por sua presença aqui, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado por ter me chamado. Ok. Pedro, até algum tempo era comum a gente ouvir que a maconha era a porta de entrada dos jovens para as drogas pesadas. E hoje a gente sabe que não, por pesquisas, por informações, que a porta de entrada, na realidade, está na bebida, no álcool, né? Muito provavelmente na cerveja. Como é que isso funciona? Como é que é essa transição do álcool para a maconha e depois para as drogas pesadas? Várias reportagens têm falado muito sobre isso, mas uma coisa que eu tenho percebido a respeito delas é que nenhuma delas pensa numa coisa fundamental que está acima disso tudo. Está acontecendo uma mudança de paradigma de como a gente pensa consciência e saúde mental. Nessa mudança de paradigma, o álcool ele começa a ser visto como uma substância que é tóxica, produz um efeito mental, etc., altera a pessoa. Ou seja, de repente o álcool é reduzido ao estatuto de qualquer outro tipo de psicotrópico. Exatamente. E, simultaneamente, a maconha e algumas outras substâncias, elas vão sendo redescobertas pelas suas capacidades e características farmacêuticas e medicinais. Então isso muda como a gente percebe o uso dessas substâncias e a gente de repente consegue tirar o álcool daquele lugar super confortável que ele tem, tradicional na cultura. Porque ele é socialmente aceito, né? É uma droga socialmente aceita. O povo está fazendo cerveja no Egito há 4.000 anos atrás. É verdade. 10.000 anos atrás, ou você fervia a água ou você fermentava ela para o álcool matar as bactérias. Havia populações inteiras que bebiam álcool sem parar. Na Europa mesmo, né, no período medieval, em que tinha muito problema de transmissão de doenças, a cerveja, né, era uma forma de escapar da cólera, principalmente do cólera. Né? Era uma forma de escapar do cólera, era utilizado como antisséptico, era utilizado como uma forma de você facilitar a entrada com contato com conteúdo, né? A gente bebe, fica afetivo, isso era usado também. Whisky quer dizer água da vida, em escocês. Então essa era a importância que o álcool tinha no continente europeu. Agora, esse consumo tem sido exagerado. Aqui em Brasília, né, a gente nota isso, que esse consumo tem sido exagerado. Os jovens têm, de alguma maneira, passado dos limites. Como é que a gente faz? O que a sociedade pode fazer para que isso não se transforme num problema de saúde pública mesmo? Se é que já não é. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é fazer esse último passo que você fez. É um problema de saúde pública. A gente tem um problema sério com o alcoolismo. E não é um problema que se restringe ao Brasil, mas é um problema que se restringe a qualquer lugar em que a indústria do álcool possa acessar pessoas e vender o seu produto. Agora, concomitantemente, você tem uma sociedade que está cada vez mais difícil de ser compreendida, né? O gênero, etc., essa tem sido uma discussão muito grande, em que as instituições estão se liquefazendo. A escola, agora é o quê? Os pais levam as crianças para serem educadas nas escolas, eles esperam costumes também, mas eles mesmos não se engajam com uma série de coisas. As interações humanas vão se diminuindo e ficando mais restritas ao digital, nada de errado com isso, muito pelo contrário, é uma outra forma de se fazer, mas não está sendo suprido um estímulo e a possibilidade do sujeito compreender melhor o que está acontecendo com ele. Quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente se frustra? A gente se frustra. Quando a gente se frustra, a gente fica com raiva? Sim. A gente tem um cérebro que foi feito para sentir prazer. Todas as pesquisas mostram isso. Então, o que a gente faz? A gente recorre ao jeito mais fácil de obter esse prazer. E vai afogar as mágoas na cerveja. Exatamente. De que maneira... E aí uma coisa que me preocupa particularmente como jornalista... De que maneira os meios de comunicação, toda a indústria da comunicação, a cultura que a comunicação traz para nós, principalmente a publicidade, de que maneira isso acaba influenciando os jovens a aderirem ao álcool? Olha, vamos ser completo nessa história. Primeiro nível, neurônios e o espelho. Você está vendo na televisão alguém bebendo. No seu cérebro você tem neurônios e espelhos que imitam esse comportamento. Você vai sentir vontade. Num segundo nível, socialmente, puxa, as melhores histórias da família que se juntou naquele ano tal eram regadas a cerveja, a cachaçinha, etc. Então tem esse valor de reforço social. Então a gente já tem o cérebro e a sociedade. E ainda por cima você tem toda uma indústria que articula os meios de comunicação para vender esse produto para os seus consumidores, mesmo sabendo que isso gera uma patologia séria. Que é o alcoolismo. Que causa... não é só a questão
do indivíduo se tornar viciado naquilo e ter um problema, mas também a questão da saúde, né? Você tem, digamos, efeitos devastadores no organismo. Nossa, a gente geralmente tem essa coisa de lembrar sempre do fígado, né? Eu bebi muito e tal. Mas o álcool no cérebro, ele é impressionantemente devastador. Principalmente em duas áreas. Aqui logo na frente, pela fala e pela coordenação motora, o famoso delirium tremens. O alcoólatra que fica sem o álcool e de repente começa a ter uma sobreexcitação. Essas pessoas, elas perdem capacidade de memória, de discernimento, muitas vezes elas têm um profundo embotamento afetivo. Ou seja, tomar a sua cerveja é bom, é gostoso, você pode... Faça, pelo amor de Deus, mas não é fazer com moderação. Entenda o que isso faz com você. E aí, naturalmente, você vai estabelecendo um lugar para isso. Pedro, como é que a família entra nessa história? Como é que ela pode ajudar? Primeiro, como é que ela percebe que um jovem está indo nesse caminho? E uma vez que haja essa percepção, como é que ela pode ajudar? Qual é o caminho mais fácil? Falar sobre sinais seria um pouco chover no molhado, porque as pessoas percebem muito bem quando o menino ou a moça começa a chegar cada vez mais tarde em casa, está sempre com aquele cheiro de álcool, pode encontrar vômito dentro do carro, etc. Saindo toda noite, um comportamento no dia seguinte que a gente identifica como ressaca, que é um ressecamento do corpo, mau funcionamento cognitivo, a pessoa está lá mal-humorada, etc. O humor que começa a ficar um pouco variável demais, assim, em determinados momentos. Gente, como família, a família é um sistema, né? Então, se a gente vai alterar um sistema, a gente não pode alterar um elemento desse sistema. Todo mundo tem que se engajar nisso. Exatamente. Tem que haver uma participação da família como um todo. Quais são os hábitos de consumo de álcool daquela família? Pô, consumir quantidades insanas de álcool não é uma proeza. Na verdade, é uma certa loucura. Exatamente. Tanto que o povo chama de loucura mesmo, mas não se liga no conceito. Então, a família tem que repensar seu consumo de álcool, a família tem que pensar como é que estão sendo as dinâmicas afetivas ali internas. O que está faltando, né? Exatamente. Falta conversa, falta carinho. Álcool é uma coisa muito curiosa para o povo daí que tem da psicologia. É a única substância que dilui o superego. Em outras palavras, tira a moralidade e o sentido crítico da pessoa. Naquele momento aflora o cérebro mamífero, todas as emoções, e a pessoa consegue falar. Ou seja, essa pessoa está frequentando espaços em que ela não está conseguindo falar o que ela sente. Ela vai buscar a bebida. Exatamente, entre outras coisas. Pedro, cara, foi bom demais. Puxa, que Vou te chamar aqui outras vezes para a gente conversar sobre esses assuntos que, na verdade, interessam a todos nós e estão aí, né? São problemas que estão diante de nós o tempo inteiro. Muito obrigado. O Estúdio Uniceub desse domingo fica por aqui. Entre na nossa página e nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou que pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco, os desafios e sonhos dos alunos portadores de necessidades especiais. A gente volta já. Qualquer pessoa sonha em levar uma vida produtiva, trabalhar, conseguir sua própria independência financeira e contribuir com o mundo à sua própria maneira. Com os portadores de necessidades especiais não seria diferente. E o Uniceub ajuda a realizar parte desses sonhos. Em Brasília, é o melhor centro universitário preparado para receber alunos especiais. Veja na reportagem com o aluno de jornalismo Diego Vieira, que explica como funciona o NAD, o Núcleo de Apoio ao Discente. O núcleo é um local onde todos os nossos alunos que têm necessidades educacionais especiais e todos os alunos deficientes encontram um apoio, um acolhimento, um ouvir. Eles são muito bem recepcionados, eles trazem um laudo médico e, mediante esse laudo, nós temos os setores de atendimento para esse aluno. Então, dependendo da situação dele, ele é atendido pelo NADAI, que é específico para atendimento de deficientes, com a professora Ana Regina, e o NADAP, que é o apoio psicopedagógico, que é com a professora Petronília. Então, o CEUB tem um diferencial, sim, pelo atendimento afetivo, principalmente, pela competência dos nossos professores, né, os nossos dirigentes de cada núcleo específico, e nós contamos também com o CENFOR, que é o Centro de Formação, que fica no Edifício União,
no setor comercial, onde os nossos alunos são encaminhados para atendimento psicológico. Professora Ana Regina, dentro do NAD, a senhora trabalha dentro do NADAI. Como é que funciona a sua área? A nossa área funciona assim. Trabalho com a deficiência física, onde a gente tem uma logística de infraestrutura para os alunos, com a deficiência intelectual, onde cada aluno tem um atendimento individualizado. Na deficiência visual, os alunos que têm baixa visão, as provas são ampliadas, às vezes eles necessitam de ledores e de transcritores. Os cegos, que nós temos as tecnologias assistivas. No que se refere aos deficientes auditivos, nós temos os intérpretes de Libras, atendemos também os alunos com as deficiências múltiplas. Às vezes o professor encaminha o aluno porque percebe algo diferente dentro da sala de aula, o rendimento dele não está adequado, então o professor encaminha para descobrir se tem algum transtorno. Professora, eu como cadeirante aqui no SEUB me locomovo muito bem, mas para quem está em casa, como a senhora fala da estrutura física aqui? A nossa estrutura física, ela tem um plano de acessibilidade. Então, na medida que os alunos vão ingressando, eles já vão encontrando em alguns prédios, né? Assim, os elevadores, as rampas de acesso, o piso podotátil para o aluno com deficiência visual. No caso da deficiência física, a locomoção, onde ele pode se segurar. Professora, dentro do NAD, a senhora trabalha no NADAP. Explique mais sobre a sua área. O NADAP é um núcleo de apoio psicopedagógico. Neste núcleo, nós recebemos alunos que apresentam várias fragilidades e que essas fragilidades impedem, de alguma maneira, frequência às aulas, relacionamento em sala de aula, com colegas, com professor. Né? Dentro dessas fragilidades, tem alunos que têm transtornos ansiosos, depressão, transtorno do pânico, TDAH, que é o déficit de atenção, autismo. Professora, para a senhora, como é trabalhar dentro dessa área aqui no SEUB? É um trabalho gratificante, de muita alegria. Os alunos, eles se sentem acolhidos, eles se sentem atendidos nas suas necessidades. A gente forma uma relação afetiva muito agradável, então eles ficam inteiramente à vontade, já que eles não são expostos nas suas dificuldades, ao sigilo entre coordenação, professor e o NAD, então eles se sentem bastante seguros com o nosso acolhimento. Eu nasci com uma deficiência muito rara, né, descoberta ano passado pelo SARA, é uma deficiência física que está associada com a deficiência visual, que é praticamente cegueira, né? E eu decidi fazer direito porque, primeiramente, através do direito, o direito tem várias áreas. Então, através dele eu posso ir para um ambiental, eu posso ir para direitos humanos. Duda, me conte mais sobre sua rotina aqui no SEUB. No SEUB eu venho praticamente todos os dias de manhã. Minha mãe me acompanha, sempre me acompanhou. E à tarde, no estágio obrigatório do STJ, que ela também me acompanha. E aqui no SEUB a gente tem o núcleo de atendimento, né? Que realmente eu vim para cá, para o SEUB, eu vim transferida de outra universidade que não tinha acessibilidade, justamente buscando uma acessibilidade maior. Porque o SEUB, em termos de melhoria de atendimento para pessoa com deficiência, é o melhor comparado a todas as universidades de Brasília, inclusive o da UNB, que deixa muito a desejar. Então aqui eu tenho apoio no núcleo da professora Ana Regina, que é especializada no deficiente visual, porque não é qualquer um, não é simplesmente você pegar e jogar uma pessoa. A pessoa tem que saber aplicar, a pessoa tem que saber ler, então a pessoa ela tem que ser uma pedagoga realmente. Duda, como é para você estar se formando e você já está quase entrando no mercado de trabalho, apesar de tudo, né? Todas as dificuldades. Olha, é um alívio, mas é também um desespero, porque final de curso não é fácil para ninguém. Então a expectativa é muito grande e a independência também. A independência, assim, de você ter o seu próprio dinheiro,
de você saber que aquele dinheiro é fruto de um trabalho, que é o que acontece já no estágio, que veio de você, sabe? Ninguém te deu, você conquistou. Isso que é o diferencial. Acho que a coisa mais importante, principalmente que eu falo nas minhas palestras do projeto Quebrando Barreiras, é você acreditar no seu sonho e saber que nada na vida é fácil. Entretanto, não é impossível, né? Santo Agostinho falava que o impossível resiste nas mãos inertes daqueles que não tentam mudar a sua realidade, daqueles que não tentam ajudar o próximo, porque o ser humano não é uma ilha, ninguém vive sozinho. Todos nós precisamos um dos outros. E eu acho que quando você joga o seu coração nos seus sonhos, nas suas dificuldades, por mais que seja difícil e por mais que existam derrotas no seu caminho, no final você vai perceber que o caminho que te levou até a vitória se transformou, né? Transformando a nós mesmos, a cada um de nós por dentro, nos tornando pessoas melhores a cada dia. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Se você quiser rever algumas das nossas reportagens, fique atento. Todas as segundas-feiras nós disponibilizamos todo o material na íntegra. É só acompanhar. Na semana que vem a gente se encontra de novo aqui na Band. Para você um ótimo domingo e até lá.